It's not coming. Ai. Hoje eu hoje quero expressar a todos os meus amigos e amigos do Dharma, bom dia. Todos os seres nós, como seres humanos, causamos a muitos problemas e muitas... I cannot hear properly. Todos nós falamos de paz, paz, paz. Ai, mas eu não estou escutando bem. Todos os problemas que existem no mundo é porque nós temos essa mente limitada de eu e meu. E todos os problemas, até nos tempos do reinado, a fim de proteger o próprio reinado, eles faziam guerra. E hoje, o que eu quero dizer é que todas as guerras que existem é porque eles têm um domínio sobre algumas terras, e a fim de proteger essas terras, eles faziam guerras e assim por diante. E hoje em dia existem muitos progressos no mundo. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a organização, a ONU foi montada para ajudar todos os países, e também na Europa. E se pensamos na Europa como um todo, eles criaram a União Europeia. E a União Europeia, por exemplo, se não fosse criada por os últimos 10, 20 anos, entre os países da Europa, talvez existisse guerra. E por causa da União Europeia, por isso que não teve nenhuma guerra entre eles. E aqui na Índia também, no passado, tinha muitos reinados. Mas desde que a União Indiana foi criada, uniram todos esses reinos, não teve muito guerra. Então a União faz uma grande diferença. Nesse mundo tem muitas pessoas
que as pessoas enfrentam muitos problemas e dificuldades, e por isso a ONU foi criada para ajudar todas essas pessoas, ajudar eles no momento de problemas, de dificuldades. E como eu disse ontem, nessa terra, nesse mundo, existem 7 bilhões de pessoas, e nós temos que viver nesse planeta. E por isso que nós temos que viver em solidariedade, seja nos momentos bons, seja no momento ruim. E por isso que nós temos que desenvolver em nossa mente essa sensação de uma única família, uma única humanidade. Por exemplo, quando se o mundo é visto do espaço, eles dizem que não tem essa divisão. E por isso que nós devemos desenvolver essa união humanitária. Mas se nós pensamos só no individualismo, isso é uma coisa antiga. Por exemplo, se você vive até numa família, se você é amigo uns dos outros, até em uma comunidade, os outros vão te ajudar também. E claramente, obviamente, se nós pensamos, eu, meu amigo, minha família, minha comunidade, e esse individualismo criam muitos problemas. E por isso que é muito importante ter essa mente, desenvolver essa mente de uma única humanidade, uma humanidade como uma família. E nas diferentes tradições religiosas, eles falam de trazer felicidade para todos os seres sencientes, e também isso existe no budismo. E por isso que essa coisa de pensar eu, meu e assim por diante, nós devemos pensar uns aos outros como seres humanos. E as tradições religiosas, por isso, é muito benéfica a incontáveis pessoas, por causa de todas essas, porque a mensagem de todas essas religiões é amor e compaixão. Não importa a diferença que tenha as tradições filosóficas. Por exemplo, as tradições religiosas é como a comida. Se você pega só uma comida, não vai ser de muita ajuda. Mas se você tem umas variedades de comida, então vai ser benéfico a todos. Então, eu acho que todas as tradições religiosas diferentes é de benefício a vários tipos de mentalidade dos seres. E, por exemplo, no passado, existiam muitas brigas entre várias religiões, mas essa coisa é uma coisa antiga. E por causa de políticas, e por isso que também esses reis que existiram antigamente usavam essas brigas por causa do domínio das próprias terras. E por isso que todas as religiões também devem ter uma harmonia entre elas, porque todas essas religiões beneficiam vários tipos de seres. E o que eu fiz foi uma introdução ao budismo. Ontem eu falei do mestre. Ontem eu falei sobre o mestre Aryadeva, onde ele disse que, primeiramente, em primeiro lugar,
É um verso de Aradeva. Abster-se daquilo que não é meritório. Em segundo, abster-se da ideia do eu intrínseco. E o terceiro, abster-se de todos os tipos de competições. E também eu mencionei sobre os 16 fatores prática para um renascimento superior ontem. Quando meu último tutor, Lin Rinpoche, estava em vida também, eu recebi os votos de Upasafka quando eu estava no Tibete, e aqui também aqui em Dharamsala. E quando ele explicou esses 5 preceitos, um deles é não tomar intoxicante, não beber. E quando esse senhor estava tomando esses votos de Rinpoche, ele falou assim: eu não posso deixar de beber. E Rinpoche falou para ele: se você não puder deixar de beber, ao menos não beber muito. Então, esses 16 fatores necessários a ter um relacionamento superiores, nós temos essa prática de não tomar intoxicante e assim por diante. No verso de Aradeva, que eu mencionei antes, primeiramente deve abster-se daquilo que não é meritório. E sobre o mestre, mostra Magyajuna sobre Madhyamika Karika, tem um capítulo que disse que o Tathagata não é os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão nele, nem ele está nos agregados. E o Tathagata não possui os agregados. Então, o que é o Tathagata? Quando eu recito esse verso, em vez de Tathagata, eu falo para mim mesmo: eu não tenho os agregados, nem sou diferente dos agregados, os agregados não estão em mim, nem eu não estou nos agregados. E quando você é capaz de entender que tudo, inclusive eu mesmo, não existe nada criado, e por isso que quando você analisa isso, você vai deixar de ter esse apego a um eu sólido. O segundo verso de Aradeva, segundo abster-se da ideia do eu. E se nós analisamos que esse eu é baseado sobre o corpo e a mente, e esse corpo é baseado nos constituintes que são os agregados. E esse é o significado da segunda linha de Aradeva, segundo abster-se da ideia do eu intrínseco. Nessa literatura de Buda, é onde ele ensina a ideia de uma falta de uma ausência de uma entidade intrínseca. Então, ele fala isso para nós livrarmos desse ódio e assim por diante. E por causa desse apego exagerado que nós temos nós mesmos, como nós pensamos que existimos independentemente, e a razão disso é porque nós não temos essa compreensão da ausência de uma entidade intrínseca da pessoa. E as 3 aflições mentais, emoções negativas, do ódio, apego e ignorância, esses três venenos destrói completamente a nossa paz mental. Isso quer dizer que a terceira linha, por último, abster-se de todos os tipos de concepções, isso quer dizer que nós devemos
eliminar completamente essa ignorância fundamental ou esse apego desse eu existente inerentemente. Sobre isso, sobre essa compreensão da falta de uma existência inerente de um eu, e se nós praticamos a bodhicitta, isso vai erradicar completamente esse apego à nossa existência inerente. E o mestre Shantideva disse também que qualquer felicidade existente neste mundo deriva do desejar que os outros sejam felizes. E qualquer sofrimento, e Shantideva também, qualquer sofrimento. E Shantideva também diz que, se sinceramente não se escambia a própria felicidade com os outros, não tem possibilidade de alcançar o estado búdico, mas nem menos a felicidade nessa existência cíclica. Não vai, mesmo na existência cíclica, essa pessoa não vai alcançar a felicidade. E por isso que disse que aquele que é sábio e inteligente, ele não menospreza a bodhicitta. Montado no cavalo da bodhicitta, que elimina toda a dor, como uma pessoa inteligente pode se sentir desencorajada, indo de felicidade a felicidade. Esse é o poder enorme que tem o desenvolver da bodhicitta. E nos versos da bodhicitta também nós dizemos que tendo desenvolvido os seres, essa mente da iluminação, eu convido todos os seres como os meus convidados. Por causa de as raízes de todos os nossos problemas, esse apego a um eu independente. E por isso que Aradeva, no terceiro, disse que, no terceiro verso, diz que essa concepção errônea, no final, destrói toda a nossa paz mental. Isso quer dizer que a bodhicitta tem o lado da sabedoria e o lado da bodhicitta. E nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, o capítulo 4 da Preciosa Grinalda, da Grinalda Preciosa. Eu tenho alguns amigos ocidentais que recitam essas linhas que é mencionado no quarto verso. Esses são esse é o verso 20, que eles recitam diariamente. Eu também recito esse verso diariamente. E no fim das minhas práticas, eu termino recitando verso 20.
É o capítulo 5. Por isso, do verso 65 até o 85 do capítulo 5. O verso começa: por isso, na presença de uma imagem, um relicário ou algo semelhante, recitai estas 20 estrofes 3 vezes ao dia. E o verso 84 diz: possa eu ser tão caro aos seres sencientes como sua própria vida, e que eles me sejam muito caros, que as suas faltas frutifiquem para mim, e todas as minhas virtudes para eles. Enquanto houver algum ser senciente, onde for que não tenha sido liberado, possa eu permanecer no mundo por sua causa, mesmo que eu tenha atingido a iluminação. E eu termino minhas práticas diárias com esses versos. E essa tradição budista que nós temos no Tibete foi estabelecida no Tibete devido à gentileza do abate Shantarakshita. E com a ajuda do rei tibetano Tristan Sen, e como o Buda, como o Buda mesmo disse, que nós devemos recitar, analisar os ensinamentos deles como através do raciocínio lógico. Como ele mesmo diz, monge erudito, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando, raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras e aceita somente depois de investigá-la, e não apenas por respeito a mim. Então, seguindo essa tradição que foi estabelecida no Tibete pelo mestre Shantarakshita, que nós devemos tomar os ensinamentos, receber ensinamentos não só pela fé, mas pelo raciocínio lógico. E com muitos estádios raciocínios da filosofia, e a prática budista é imbuída da lógica e do raciocínio. E mesmo que você seja um credente de religiões, mas se você segue essa religião através do raciocínio lógico, você verá a mudança na sua vida. E verá que todas as coisas surgem devido a causas e condições. E por isso que isso é dito assim através da análise lógica. Isto existe por causa esse será o resultado. E através das causas surgem os resultados e os efeitos. E através disso, através desse raciocínio lógico, você desenvolverá os 4 tipos de inteligência. E através do estudo da lógica, isso ajuda a nós incrementarmos a nossa sabedoria, e profunda sabedoria de tudo aquilo que existe, e por isso que é muito importante o estudo da lógica. Nós, como segadores da tradição de Nalanda, e o mestre Nagarjuna, até os chineses também seguem esses ensinamentos. E até na tradição, para os estudantes da China, eles estudam a sabedoria fundamental de Nagarjuna. E esses ensinamentos
se vocês, meus irmãos e irmãs chineses, se vocês têm esse texto da sabedoria fundamental de Nagarjuna, você tem que estudar isso. Se você estudar e praticar esse texto, sabedoria fundamental, isso vai ser muito benéfico nessa vida e para o futuro também. Mas se vocês não tiverem muito interesse em estudar o budismo, isso não vai ser muito benéfico ter esse texto traduzido. Quando eu falei, eu assisti um debate em um monastério na Índia, e eu falei que se vocês só recitam esses textos, não é de muito ajuda. Vocês têm que fazer esse debate através da lógica. E no Japão também, no Japão, no Sri Lanka, na Tailândia, no Camboja, todos eles são seguidores da tradição de Theravada, que é fundamentalmente baseada na Pali, e é muito bom que vocês tenham a prática do Vinaya e assim por diante. Mas se vocês, além de praticarem o Vinaya, vocês também coloquem os estudos e desenvolvem o interesse de estudar a lógica, a tradição da estudada de Nalanda, vai ser muito benéfico para vocês. Então, isso eu quero dizer para vocês. Hoje em dia, todos os seres existentes no mundo, nós todos queremos a felicidade e não queremos os sofrimentos. Se nós, para nós eliminar os sofrimentos que existem, nós devemos desenvolver a sabedoria. E como eu disse antes, todas essas guerras que existem no mundo é por causa dessa mente limitada, e essa é uma coisa antiga. E nós devemos pensar no mundo todo como uma família e desejar que todas as pessoas sejam imbuídas de felicidade, de amor e compaixão. Então, isso seria muito benéfico. E se a gente desenvolver esse mundo, se nós podemos desenvolver esse mundo, beneficiaria a todos os seres sencientes. E até aqui na Índia tem muitos seguidores de todas as tradições na região himalaiana. Se desenvolveu essa tradição de estudar os textos, estudar os textos que foram escritos e foram pelos 17 mestres de Nalanda. E eles, que são todos esses baseados na lógica e no raciocínio. E até agora, todos esses monastérios fizeram o maior esforço para preservar essa tradição de Nalanda, dessa maneira de estudar. E todos os seres também, os residentes das regiões himalaianas da Índia, uma vez eu encontrei essas organizações, essas organizações himalaianas, eu também falei para ele que em nossas tradições, nós temos a tradição da linhagem da profunda visão e a linhagem da conduta e linhagem das benções. Porém,
mesmo que nós falamos da linhagem da visão, sabedoria extensiva, mas nas regiões himalaianas, eles faltam, tem ausência desses estudos da sabedoria profunda. Mas se vocês estudarem essa sabedoria profunda através da lógica, vocês vão ver as características fundamentais dos ensinamentos budistas que nós temos. Por outro lado, se vocês recebem as iniciações tântricas sem ter esses conhecimentos básicos, não vai ser de muito benefício. Se vocês puderem estudar os ensinamentos de Buda através dos raciocínios lógicos, então, e depois praticarem o Tantra e outras práticas, então isso vai ser muito efetivo e você vai ter mudança vai ser mudança nas suas práticas tântricas. É claramente que no Tantra, nós falamos de práticas que se usam os canais centrais e as gotas e assim, mas se você faz essas práticas tântricas sem um conhecimento básico, então não vai ter muita mudança nessas práticas e na sua mente também. Eu em geral, digo que a tradição de Nalanda se estabeleceu no solo tibetano, e isso é muito fortunado para nós. E essa tradição que nós temos dessa Universidade de Nalanda, nós também podemos dizer que é o tesouro do mundo hoje em dia. Hoje em dia, essa tradição de Nalanda é o tesouro do mundo que nós temos. E entre todas as tradições budistas que nós temos a tradição Nyingmapa e tem um monasteiro Nandrolim, no sul da Índia, que eles também absorveram esses estudos da lógica. E também a tradição Sakya também, ultimamente, adotou esses estudos da lógica budista. E é uma coisa que atualmente todos os monastérios, todas as tradições budistas estão adotando esses estudos da lógica budista. E no Ocidente também nós temos muitos seguidores desses estudos fisiológicos e até mesmo alguns cientistas estão em interesse nesses estudos da lógica budista, porque nós somos capazes de explicar os ensinamentos do Buda baseado na originação interdependente e, por sua vez, essa baseada no raciocínio lógico. E por isso que esses cientistas estão muito interessados. E a essência do budismo baseada nesses 3 pontos. Não danificar os outros e a visão da origem interdependente. E esses 3 fatos são conectados com a ciência. E o outro ponto é a não violência. E o terceiro, da não violência, tem a ver com todas as outras tradições religiosas. E na Índia, nós temos 3 nações na Índia. E nós temos que usar essas oportunidades que nós temos para estudar essas tradições filosóficas. E depois que nós estudamos, nós temos integrar esses conhecimentos dentro de nós mesmos, que ouvir, estudar e contemplar. E quando Trishna Rinpoche me dizia que
que hoje em dia as pessoas estudiosos eruditos não têm muitos resultados não tem muitos resultados para si mesmo. Porque se você só faz, se você só dá serviço para os seus lábios, dizendo que pratica o Dharma, isso não vai ser de muita ajuda. Mas se você for capaz de integrar o que você aprende no seu contínuo mental, na sua mente, então isso vai ser não benéfico só para você, mas para todas as pessoas que estão em volta de você. E através dos estudos, você tem que contemplar, e através da contemplação desses estudos, você vai surgir a convicção. E através dessa convicção, você medita esses ensinamentos e você vai experienciar uma mudança dentro de você mesmo. Isso é a maneira correta de como nós devemos estudar os ensinamentos de Buda. Como Lama Tsongkhapa muitas vezes disse também que entre os seguidores de Buda, tem aqueles que se tornaram eruditos e outros se tornaram yogis através da prática de Buda. E por isso, através de integrar os ensinamentos de Buda dentro de você mesmo e praticar a meditação, até mesmo para mim mesmo, eu acho isso que eu senti muito mais calmo. E através desses ensinamentos, praticar dessa maneira, você vai ter muita mais saúde e você vai experienciar muita mais paz. E para os residentes das regiões himalaianas na Índia, eles ajudaram muito a sustentar os ensinamentos do Buda na Índia. Hoje em dia, a situação do mundo está muito crítica. E até mesmo os cientistas e os espertos, e particularmente aqueles que estão na linha de frente, cuidando dessa Covid-19, e muitos deles também sacrificaram a própria vida em tratar esses pacientes. E eu, sinceramente, aprecio e regozijo por esses doutores, enfermeiros, enfermeiras e todos aqueles que trabalham em hospitais. E as coisas quando acontecem essas coisas no mundo, nós não devemos ser desmoralizados, ficarmos desmoralizados. E as dificuldades que existem entre os seres, se nós como seres humanos não trabalhamos para resolver os problemas, quem vai fazer isso por nós? Então, todos os enfermeiros, enfermeiras e todas as pessoas que trabalham para os médicos, trabalham para cuidar dessas pessoas doentes, eu encorajo vocês de continuar com essa motivação pura. Isso é o mais importante. E existem muitas organizações, monasteiros de monges e monjas, também estão trabalhando para ajudar as comunidades, e tem muitos monasteiros que estão empenhados e também fazer pujas, orações para essa pandemia que existe no mundo. E algumas pessoas também me pediram para fazer a transmissão
de dar algumas transmissões orais de alguns mantras. Primeiramente, eu vou dar a transmissão oral de Buda Shakyamuni, Om Muni Muni Mahamuni Munaye Soha, Om Muni Muni Mahamunaye Soha, e depois o Buda da Medicina. E depois o mantra de Avalokiteshvara, que é aquele mantra que ajuda para desenvolver a compaixão, é muito útil. Om Mani Padme Hum é o mantra de o Sherezing, ou Buda da compaixão. Esses são os mantras. E o mestre diz, eu vou fazer também dar a transmissão oral das 4 linhas de prece de Lama Tsongkhapa. Quando o budismo foi estabelecido no solo tibetano, isso foi estabelecido com a ajuda de Lama Padmasambhava e também o Abate Santarakshita e o rei Trisão Detsen. Eles são chamados as 3 Pérola do Tibete. E também vou dar o mantra, também ao fazer a transmissão oral do mantra de Tara, Om Taretu Taretu Re Soha. Então, vocês recebendo os mantras diretamente, transmissão oral diretamente da sua santidade, vai ser muito benéfico. Então, quando vocês fazem essa recitação desses mantras, vocês podem fazer recitar essa transmissão, recitar esses mantras, imbuído da visão da vazeidade e da bodhicitta. Se vocês conseguem fazer isso, vai ser muito benéfico. E também, além desses, você também pode recitar o mantra de Om Taretu Taretu Re Soha e do Buda da Compaixão e assim por diante. Se vocês puderem recitar todos eles, muito bem, junto com outras pessoas, também vai ser benéfico, mas se vocês não puderem também, se vocês recitarem eles sozinhos, vai ser também é muito bom. Se vocês podem recitar esses mantras para eliminar essa pandemia, isso vai ser também muito benéfico. Eu também encorajo vocês a recitarem esses mantras